Para quem não me conhece, eu sou o Caio Garcia, eu sou DBA SQL Server já há quase 10 anos. Eu trabalho na empresa XP8 Sistema, ela fica aqui na cidade de Indaiatuba, no interior de São Paulo. E eu tenho um blog e um canal no YouTube, DBA Onboarding, então convido vocês aí a acompanharem o conteúdo que eu gero semanalmente aí nessas redes. É um conteúdo muito bacana aí para quem deseja começar a trabalhar com banco de dados, quem está iniciando na carreira com o DBA SQL. Então, convido vocês a participar das redes aí e compreender um pouco mais sobre esse banco de dados. Gostaria de agradecer aos patrocinadores aí do evento. Sem eles não seria possível a gente ter esse evento acontecendo, né? Então, meu muito obrigado a todos. E em especial a Microsoft, que sempre tem apoiado aí os eventos da comunidade. Depois, no final, eu vou deixar esse material disponível para quem quiser fazer o download. E aí você tem aqui esses dois links para que você possa baixar esse material disponibilizado por eles sobre o SQL Server 2019. Muito bacana aí, aproveitem que é um material bem legal. Bom, o nosso tema hoje aqui da nossa palestra vai ser falar um pouco sobre backups dentro do SQL Server. A gente sabe que o tema backup, ele é muito amplo, né? Tem muita coisa mesmo que você pode falar sobre esse assunto. Então eu vou me atentar aqui a alguns detalhes ali de como que funciona alguns tipos de backup, falar um pouco sobre segurança dos backups e também destacar alguns pontos aí de melhoria de performance dos backups dentro do SQL Server. Então, para quem está começando aí, né, a ver esse assunto sobre banco de dados e começando a entrar nesse assunto de backups, de uma forma bem breve, o backup ele é uma cópia do banco de dados, como se você estivesse tirando uma fotografia mesmo ali do seu banco de dados, para que você possa ter, naquele exato momento, tudo que existe dentro do seu banco, sejam os dados, os objetos, os usuários, tudo que envolve ali o banco de dados. E por que a gente precisa ter um backup do banco? Imaginar que você tem um sistema de um e-commerce, que os dados são armazenados dentro de um banco SQL Server, e o seu servidor onde está armazenado esse banco do SQL Server perde. Queima HD, você perde esse servidor. Você vai precisar, então, recuperar esse banco de dados de alguma forma. E é através dos backups que você vai conseguir restaurar esse banco e vai conseguir recuperar todas as informações desse sistema e-commerce que a gente citou aqui de exemplo. Existem vários tipos de backups, mas eu vou me atentar aqui aos 3 que são mais comuns, e através desses 3 tipos, você já consegue montar uma excelente política de backup que vai atender aí a necessidade de praticamente 90% dos clientes. É claro que tem alguns ambientes que são diferentes, alguns ambientes específicos, mas que com esses 3 tipos você já vai conseguir atender aí a necessidade de mercado. Começando aqui pelo backup full. O backup full, como eu comentei anteriormente, é aquela fotografia do ambiente. Ele vai conter tudo que existe dentro do seu banco de dados. Então, você vai carregar não somente a estrutura do banco, mas também todas as informações e todos os objetos. Uma informação importante sobre o backup full é que, como ele é uma cópia exata do seu banco de dados, ele vai requerer bastante espaço, ou seja, o mesmo espaço que o seu banco atual consome de disco, e também ele vai consumir bastante recurso para ser gerado. Vamos imaginar aqui um banco de dados que tem aí 120 GB de tamanho. Então, para gerar o backup full, você vai estar fazendo uma cópia de 120 GB de dados no seu disco e também vai ter o estresse ali do seu ambiente para gerar a cópia de 120 GB de dados ali no seu disco. Ele é muito importante porque é através dele que tudo se inicia. Então, nós vamos ver mais 2 tipos aqui agora, e todos esses outros 2 tipos dependem de um backup full que vai startar essa sequência. Então, ele é onde começa toda aqui a sua estrutura de backups. O segundo tipo é o backup diferencial. O backup diferencial, ele vai conter dentro dele apenas o que foi alterado desde a última geração do seu backup full até ele. Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho um backup full gerado meia-noite e tenho um backup diferencial gerado às 6 horas da manhã. O meu backup diferencial, portanto, ele vai conter apenas o que foi alterado da meia-noite até às 6 da manhã. Gerei outro backup diferencial meio-dia. Esse backup do meio-dia, ele vai conter tudo o que foi alterado no meu banco de dados da meia-noite até o meio-dia. Ou seja, ele vai acumulando as alterações ao decorrer do tempo até que seja gerado novamente um backup
full que vai reiniciar toda essa sequência e começar um novo ciclo de backup. Por que o backup diferencial ele é extremamente importante? Como eu falei anteriormente, para você gerar um backup full, ele vai consumir muito recurso do seu servidor. Então, voltando ao exemplo lá de 120 GB, não tem como você ficar gerando um backup full de um banco de 120 GB a cada 2 horas, a cada 3 horas, a cada 6 horas. Isso vai prejudicar muito o ambiente do seu ambiente de produção ali do seu banco de dados. Então, para eliminar esse vácuo, né, esse intervalo entre um backup full e outro, já que você não consegue executar várias vezes durante um dia um backup full, existem os backups diferenciais. Então, com ele, você consegue diminuir o intervalo de tempo entre um backup e outro para garantir que você consiga manter ali os dados salvos para, numa eventual necessidade, você conseguir recuperar o banco com o mínimo de perda ali para o seu cliente, para o ambiente que você está cuidando. E paralelo a esses dois, existe também o backup de log, do log transacional. Esse backup de log, você precisa fazer um pequeno ajuste numa configuração do banco de dados, que é o Recovery Model. Você vai alterar o Recovery Model do banco para full, e aí nesse momento você está dizendo para o SQL Server que você deseja que ele armazene no log de transações todas as transações executadas no seu banco de dados, seja update, insert, delete, para que você possa fazer backup desse log em intervalos curtos de tempo e, com isso, poder recuperar o seu banco de dados em uma hora, minuto, segundo específico, se for necessário. Porque uma vez que você tem o backup do log de todas as transações executadas dentro do seu banco de dados, você consegue fazer o que a gente chama de point in time, fazer a recuperação do banco num minuto, segundo e milissegundo específico que você desejar, porque você tem ali o controle e registrado todas as transações que ocorreram no seu banco. Diferente do backup diferencial, o backup de log, ele não vai acumular tudo que foi executado desde o backup full até ele. O backup de log, ele vai fazer com uma espécie de recorte daquele tempo em que ele foi gerado. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu gerei um backup de log 1 hora da manhã e gerei um backup de log 1h20 da manhã. O backup da 1h20 da manhã, ele vai conter as transações daquele intervalo entre 1 e 1h20. Gerei um outro backup a 1h40 da manhã de log, esse da 1h40 vai conter o recorte da 1h20 até a 1h40, e assim por diante. Mas um ponto interessante aqui é que tanto o backup diferencial quanto o backup de log, eles obrigatoriamente necessitam de um backup full anterior a eles, porque eles são backups complementares. O backup onde vai conter todas as informações e toda a estrutura do banco é o backup full. E aí você complementa ele com backups diferenciais e de log para fazer os complementos e você conseguir recuperar o banco ali com o mínimo de perda possível. De uma forma que visual, como que funciona? Então eu tenho lá o meu backup full completo, que é o backup completo, ele vai conter então os dados, as tabelas, as procedures, views, functions e os usuários. No decorrer daquele dia ou daquela semana, dependendo de como for a sua política de backup, você vai passar a gerar backups diferenciais. E esses backups, como a gente falou anteriormente, ele vai, ao longo do tempo, ele vai acumulando aquilo que foi alterado. Mas notem que o backup diferencial, ele é extremamente menor do que o backup full. Por isso, você consegue executar ele várias vezes durante o dia ou durante a semana, porque ele vai consumir menos espaço, na maioria das vezes, claro, e também vai consumir bem menos recursos, porque a gente está falando de uma fração do que foi alterado dentro do seu banco de dados oficial. E aí, a gente pode notar aqui pela imagem que ainda existem alguns intervalos meio que grandes entre um backup e outro. É nesses intervalos que entram, então, os backups de log transacional. A gente consegue, com espaços curtos de tempo, executar backups do log transacional para preencher essas lacunas e deixar a nossa política de backup o mais completa possível para evitar aí perda de informação. O backup de log transacional também é geralmente pequeno, porque como a gente está fazendo apenas um backup de um recorte ali do tempo de transação, então vamos imaginar que configurei ali um backup de log a cada 15 minutos. O tempo que a quantidade de transações que vão ser executadas em 15 minutos
na maioria dos ambientes, elas são pequenas. Então, o backup de log ele vai ser extremamente pequeno e rápido. Mas existem ambientes e situações onde pode ocorrer, num curto espaço de tempo, uma carga muito grande de transações no banco, e naquele momento o seu log ficar extremamente grande. Mas, por padrão, ali na sua política de backup em relação a espaço e também a parte de desempenho. Então, com esses 3 tipos de backup, você consegue cobrir aí praticamente o seu dia todo, a sua semana toda ali de informação, para garantir o restore ali no momento de necessidade. Vamos imaginar um cenário aqui, então, para ficar um pouco mais claro qual que é a funcionalidade de cada um desses 3 tipos de backup. Nesse primeiro cenário, eu tenho configurado aqui um backup full no meu dia à meia-noite. E aí eu tenho um problema ali por volta das 19 horas. O que vai acontecer? Eu vou perder todo esse intervalo de tempo, praticamente aí um dia comercial de trabalho. Para alguns tipos de negócio, isso pode acabar não representando um grande problema, apesar de que perder dados nunca é bom. Mas para determinados negócios, determinados tipos de empresa, perder um dia de dados pode representar um problema que seja irreparável. Então vamos imaginar aqui um site de e-commerce que tem ali durante o dia todo pedidos a todos os momentos e também tem cadastro de novos clientes, status de entrega e assim por diante, e aí perde-se ali o banco de dados nesse cenário que a gente viu aqui agora, perde um dia. É muito complicado para que a empresa possa recuperar essas informações e vai gerar um estresse muito grande. E dependendo do caso, da situação, pode ser ainda um problema irreparável ali naquele cenário. Uma outra opção que a gente teria aqui, já melhorando um pouco e diminuindo esse tempo de perda, seria colocarmos um backup full à meia-noite e aí durante o dia colocar alguns backups diferenciais para complementar essa nossa política. Então, nesse exemplo aqui, eu colocaria um backup full às 6 da manhã, ao meio-dia e às 18 horas. Mas nesse caso, se nós tivéssemos um problema ali às 16 horas, não deu tempo ainda do nosso backup diferencial das 18 ser executado. O que vai acontecer nesse caso? Nós vamos ter uma perda ali menor do que a gente teve no primeiro cenário, mas ainda assim uma perda representativa, porque nós estamos falando aí de basicamente de 4 a 5 horas de dados perdidos. Novamente, para determinados tipos de negócio, determinadas empresas, isso pode representar um problema muito grande e ser irreversível, inclusive. Como que a gente pode melhorar ainda mais? Esse segundo cenário já é bem melhor do que o primeiro, claro, mas a gente ainda tem e deve melhorar muito ainda esse cenário que a gente está vendo. O que a gente pode fazer também? Da mesma forma, manter ali um backup full à meia-noite, um backup diferencial 6, 12, 18 e entrar com os backups do log transacional durante o dia todo, a cada 10 minutos, a cada 15 minutos, 20 minutos, dependendo aí da necessidade do seu cliente. Então você consegue cobrir todos os espaços do seu dia com backups, e aí se você tiver um problema ali novamente por volta das 4 horas da tarde, o que vai acontecer? O seu banco ele vai poder ser restaurado com o mínimo de perda. Dependendo da combinação de quando der o problema entre o horário que você configurou o backup, o intervalo que você configurou entre um backup de log e outro, e o momento que deu o problema, você pode perder de apenas alguns segundos de informação até o limite que você configurou entre um backup log e outro. Por exemplo, se você colocou 10 minutos, você pode perder, dependendo da combinação, de alguns segundos, ou no máximo 10 minutos de informação. É bem melhor do que o cenário anterior, o segundo cenário onde a gente perdeu 4, 5 horas, apesar de ainda assim você poder correr o risco de ter ali uma pequena perda de informação, é completamente reversível e a maioria das empresas vão conseguir recuperar desse problema aí de uma forma muito mais tranquila. Para a gente montar essa política de backup, agora que a gente já entendeu qual que é a função de cada um deles, existem algumas variáveis que a gente deve levar em consideração. A primeira delas que eu gostaria de citar aqui é em relação ao tamanho do backup. O que acontece? O tamanho do backup, o tamanho do banco do seu cliente, do ambiente que você está administrando, é o que vai te orientar qual vai ser a periodicidade que você vai realizar o seu backup full. Você fazer 120 GB é completamente diferente. Vamos pensar aqui, uma base de 120 GB e você configura um backup full diariamente. Em 10 dias, você vai ter 1.2 teras de backup para ser armazenado. O seu cliente, o ambiente do seu cliente
quantidade de backups gerados de 1.2 teras? Isso deve ser levado em consideração. Então, se você sabe, uma vez que você sabe o tamanho do banco, que você já identificou, é isso que vai te nortear. Bom, se o banco é relativamente pequeno, meu cliente, ou o ambiente que eu estou administrando, tem ali um espaço considerável, talvez eu possa considerar fazer um backup full diariamente, ou a cada 2 dias, ou então não, meu banco é grande e eu preciso diminuir um pouco essa quantidade aí de dados de backups em relação ao espaço em disco, então eu posso configurar um backup full por semana, aos domingos, ou outro dia específico que eu defini. Então, o tamanho do backup vai te nortear aí para que caminho você vai seguir em relação ao seu backup full. Uma segunda variável é o que a gente chama de RPO, e isso está relacionado ao quanto de dados, tempo de dados que o seu cliente consegue suportar de perda. Vamos imaginar aqui aquele exemplo do e-commerce, da loja lá online. Perdida, ele consegue suportar e tocar dali para frente, ok, você tem a informação de que você não pode ter o espaço entre um backup e outro maior do que essa quantidade que ele aguenta perder. Para alguns tipos de negócio, esse espaço, o RPO, ele pode ser um pouco maior, dependendo do sistema ali, dependendo da usabilidade e do tipo de negócio, o RPO do cliente pode ser um pouco maior. Então, é importante você saber qual que é o RPO com o seu cliente, quanto tempo de dados perdidos ele consegue suportar, porque é através dessa informação que você vai ter a oportunidade de colocar o espaço entre um backup e outro da maneira adequada, com a diferença entre um log e outro ali da maneira adequada, para que o seu cliente não perca as informações com um tempo acima do que ele pode suportar. E uma terceira variável é o que a gente chama de RTO. Beleza, uma vez que você tem lá a sua rotina política de backup bem estruturada, com backups full, diff, log, atendendo o RPO que o seu cliente exige, quanto tempo o seu cliente consegue esperar para que você suba novamente o ambiente onde ele perdeu? Então, dá um exemplo aqui. O ambiente foi perdido ao meio-dia. Um supermercado, vamos usar o exemplo de um supermercado. Quanto tempo um supermercado ele consegue ficar sem o seu sistema ali por conta do banco de dados? 10 minutos fora do ar o sistema, o supermercado consegue achar alguma forma ali de conseguir atender os clientes de alguma maneira ali rapidinha e dar andamento no trabalho deles. Mas se o supermercado ficar 5 horas sem sistema, isso vai representar um grande problema. Então, o RTO é quanto tempo o seu cliente consegue esperar para que você consiga subir o ambiente dele novamente com os backups, com a política que você tem lá de backup dele. E aí o que é importante do RTO é você ter em mente sempre um plano de ação para que você possa ter uma ação de disaster recovery, uma maneira de você recuperar o ambiente dele com um tempo menor do que ele consegue ficar ali sem o sistema dele. Então, se o cliente comentar que ele consegue esperar até 4 horas, vamos dar um exemplo aqui, para você subir o ambiente dele novamente. Então, você precisa ter um plano de ação em que, se em algum momento ele perder o servidor dele, perder o banco de dados dele, você vai ter que levar menos de 4 horas com esse plano de ação para estabelecer novamente o banco de dados deles a partir do momento onde ele parou, para que ele passe a utilizar o sistema dele novamente. Então, com essas 3 variáveis em mente, nós vamos aqui fazer um cenário fictício. Então, eu tenho um cliente fictício aqui, onde ele tem um banco de 120 gigas de tamanho, o RPO dele é de 20 minutos, ou seja, ele pode perder até 20 minutos de dados, e o RTO é de 3 horas, ou seja, ele pode ficar até 3 horas ali com o ambiente parado. Vamos pensar aqui então, já que o banco de dados ele tem 120 gigas, eu não vou fazer um backup full diariamente, porque, como a gente já citou, isso vai degradar performance e isso também vai ocasionar problema de espaço em disco, caso ele não tenha uma quantidade de disco suficiente. Então, pensando nisso, eu vou colocar um backup full aqui no domingo. Uma outra informação importante, você deve procurar uma janela sempre para executar o seu backup full de menos utilização por parte do seu cliente, ou que, caso ele utilize o ambiente 24/7 e não tenha um momento ali em que não fique ninguém utilizando, que ele fique ciente que naquela janela vai degradar um pouco de performance do seu ambiente. Então eu optei aqui por colocar entre sábado e domingo, na madrugada de sábado e domingo, porque geralmente é um momento ali de menos uso das aplicações. Beleza. Nesse momento, o espaço entre um backup e outro está de 7 dias, porque a gente tem apenas um backup full no domingo. Para resolver esse problema, eu vou colocar um backup diferencial todos os dias da semana, de segunda a sábado, para substituir a falta que esse full aí a gente vai gerar só no domingo. Então, o nosso backup, o backup diff ali da quarta-feira, ele vai conter tudo que foi alterado de domingo até a quarta-feira.
e assim sucessivamente. Mas agora, nesse momento, nós temos um intervalo entre um backup e outro de 24 horas. Lembra que o nosso RPO é de 20 minutos que o cliente nos passou, o cliente fictício. Então, nesse caso, eu vou entrar com backups de log todos os dias, a cada 15 minutos. Por que eu coloco a cada 15 minutos? Como o RPO do meu cliente é de 20, eu sempre costumo usar um pouco abaixo, como boa prática, para garantir que sempre, em hipótese alguma, vai acontecer do meu cliente perder mais do que 15 minutos de dados, ou seja, nem chegar próximo daquilo que ele consegue suportar ali de perda de dados. Então, mesclando os 3 tipos de backup que a gente viu aqui, eu consigo atender exatamente a necessidade desse cliente que a gente colocou aqui como exemplo. Beleza, a política de backup está ok, atendendo lá o RPO, tudo balanceado certinho. Agora a gente vai para o RTO dele, fazer um plano de ação para recuperação de desastres. Existem N formas de você elaborar um plano de recuperação de desastres. Eu vou comentar aqui uma que eu vejo que ela é mais simples e que atende a maioria dos casos. Você pode ter uma máquina extra, um segundo servidor. Se ela puder ser igual ao servidor de produção, excelente. Caso não tenha possibilidade por questão de custos e tudo mais, ok, ela pode até ser um pouco menor, mas sempre ciente de que ela vai ser um step ali no momento de necessidade. Então, ela não vai, se ela for menor, não vai ter o mesmo desempenho, a mesma performance do seu banco oficial. Nesse servidor reserva, nessa segunda máquina, eu já deixo o SQL Server instalado, totalmente configurado, idêntico ao ambiente de produção. E como eu tenho um backup full aos domingos, eu já posso automatizar uma rotina de restore desse backup meu full do domingo nessa segunda máquina, deixando ela totalmente já preparada. Digamos que eu tenha um problema ali na quinta-feira às 3 da tarde. Qual que vai ser o meu plano de recuperação de desastre? Eu simplesmente vou precisar log da quinta-feira até às 3 da tarde. Pronto, simples assim. Eu não vou precisar subir máquina, não vou precisar instalar SQL, configurar tudo enquanto o meu cliente está parado. Não vou precisar recuperar o meu backup full, restaurar o meu backup full de 120 GB, que vai demorar um pouco para ser feito, para daí sim recuperar o backup diferencial e depois os backups de log. Não, eu já deixo ali o servidor totalmente preparado, inclusive com o full restaurado daquela semana, e em uma eventual necessidade, eu apenas aplico o diferencial e os logs, que com certeza vai consumir bem menos tempo do que aquelas 3 horas de RTO que o cliente fictício aqui nos passou nesse case, nesse exemplo. Ok? Então a gente tem sempre que pensar na nossa política de backup, preencher todas as lacunas do nosso dia, da nossa semana, e também num plano de recuperação de desastres para colocar em prática aí essa política de backup. Né? Não adianta nada eu ter o backup e não ter um plano para fazer o restore de todo esse processo que eu tenho desenhado. Algumas dicas aqui de segurança em relação à parte dos backups. A primeira dela é, o DBA ele não vai executar o backup ali manualmente, todos os backups manualmente. É claro que, vez ou outra, pode acontecer da necessidade de um DBA executar ali um comando de backup de forma pontual para alguma coisa específica. Mas, por padrão, você vai automatizar isso através de jobs, de plano de manutenção, e o ideal é que você faça o acompanhamento diário e aí, inclusive, quando se tem backups de iflog, várias vezes por dia. Isso pode ser através de alertas, claro, para que você tenha a garantia e a certeza de que a sua política de backup está sendo executada da forma correta. Então, automatizar e acompanhar. É extremamente importante fazer o acompanhamento, não somente deixar lá e só for ver quando de fato for precisar usar o backup. O segundo ponto é execute sempre o backup com a tag, com a cláusula checksum. Essa tag ela vai auxiliar no momento da geração do backup a identificar se existe algum problema ali no momento da gravação desses dados no disco. Ele vai fazer algumas verificações internas para garantir que aquele arquivo que está sendo salvo ele esteja íntegro, não esteja com nenhum problema. E se tiver algum problema, ele vai acusar para você durante a geração do backup para que você possa tomar uma ação. Então, sempre utilize essa tag do checksum. O armazenamento dos backups ele deve ser feito sempre fora do servidor. Isso parece óbvio, pessoal, mas tem aquele ditado, né? O óbvio nunca é óbvio. Então é importante ressaltar isso porque eu já presenciei alguns ambientes onde os backups são gerados nos mesmos discos onde estão alocados os bancos de dados e não são feitas cópias desses arquivos de backup para fora do servidor. E aí o que acontece? Se você perde o seu servidor, você perde junto o seu banco e, consequentemente, os seus backups, porque eles estão armazenados ali somente no seu servidor de banco.
Então é extremamente importante que você tenha uma rotina automatizada também. Claro, se você não conseguir gerar os backups já num ambiente fora do servidor, você deve gerar eles de forma local e configurar uma rotina automática para fazer a cópia desses arquivos, basicamente ali em tempo real, para fora do servidor. Gerou o backup full meia-noite, meia-noite e meia, meia-noite e 40, ali o intervalinho para ver onde ele termina, e já coloca para copiar de forma automática. Gerou backup de log 1 hora da manhã, 1h05 no máximo já copia. Por quê? Se você não copia os arquivos logo após a geração dele no disco, se você levar um intervalo e vamos pôr de 1 hora para fazer a cópia dos logs, não adiantou nada você gerar log a cada 10 minutos se você não copiou ele para fora. Porque se você perdeu o servidor, você não copiou a última hora de log, de backups de log gerado. Então você precisa gerar o arquivo e, se ele estiver no servidor de banco, já ter essa rotina para logo na sequência da geração já copiar esse arquivo para fora do servidor. Assim, numa eventual necessidade, caso o seu ambiente pare de funcionar, você tem todos os seus backups gerados fora do servidor para que você possa restaurar o seu banco de dados aí com o mínimo de perda. Valide os seus backups com a cláusula Restore Verify Only. Aqui vai um ponto importante. Da versão 2012 do SQL Server para trás, eu costumo, por boa prática, testar os backups com o restore físico dos dados mesmo. Ou seja, eu vou restaurar como se fosse um banco novo mesmo, fisicamente o banco. Por quê? Essa cláusula Verify Only ela já existia do 2012 para trás. Porém, ela não tinha tantas verificações como ela tem hoje. Então, por via das dúvidas, por boa prática, eu opto por fazer esse restore dos arquivos físicos para garantir que os meus backups estão íntegros. Da versão 2014 do SQL em diante, a Microsoft já modificou essa cláusula Verify Only, já acrescentou novas verificações dentro dela, que garantem e nos dão uma segurança maior de que, simplesmente com ela, você já consegue garantir que o seu backup está íntegro, e aí por isso eu faço essa divisão. 2012 para trás eu restauro fisicamente, e do 2014 em diante eu busco utilizar o Restore Verify Only, que vai simular um restore, mas ele não vai fisicamente fazer esse restore. Por isso, ele é muito mais rápido, não consome disco também, claro, e vai te dar o mesmo retorno ali que o seu backup está ok, que não tem nenhum tipo de problema. Faça testes periódicos com os arquivos. Lembra que a gente falou de copiar para fora do servidor, ou gerar já o backup fora do servidor. É importantíssimo que você tenha uma rotina, seja semanal, ou a cada 10 dias, a cada 15 dias, para que você possa fazer o restore desses dados, copiando desse local externo que você gerou o backup, ou copiou o backup, trazendo ele para o seu ambiente e fazendo o restore dele. Por que isso é importante? Às vezes, durante a geração do arquivo, não teve nenhum tipo de problema, mas durante a cópia do arquivo para o local externo, pode ter acontecido algum problema de corromper o arquivo. Então, é importante que você possa trazer com uma frequência aí não tão longa esses arquivos que estão armazenados externamente para dentro do seu ambiente e faça o restore dele para você não ter nenhum tipo de surpresa do tipo em que você acha que está seguro porque você tem os seus backups armazenados fora e com isso você acaba ficando na mão ali, achando que estava seguro e na realidade não está. Então coloque nas suas atividades, nas suas tarefas como DBA, fazer testes periódicos desses arquivos armazenados fora do seu servidor. E também monte com o seu cliente um plano de retenção desses arquivos gerados, da sua política de backup, aí do ciclo de backup que você definiu com ele. Por que isso é importante? Porque essa é a principal função dele. Mas vamos imaginar aqui que num sistema, num determinado sistema, no dia de ontem, vamos por aqui, um usuário foi lá e excluiu o cadastro de ontem para restaurar um banco à parte, conseguir chegar nessa informação onde um momento antes dele excluir esse dado do sistema, do banco de dados, e recuperar essa informação para dentro do sistema. Então, é bacana você ter um plano de retenção, que o cliente tenha um plano de retenção dos backups, para que nessas eventuais necessidades ele possa recuperar o banco dele com um período para trás, para talvez confirmar uma informação que foi alterada, ou recuperar um dado ali que foi excluído de forma errada. Partindo aqui para a parte de dicas de performance dos backups. É como se a gente estivesse fazendo um tuning nos nossos backups. Então, isso também é extremamente importante, principalmente quando a nossa janela de manutenção do backup full ela é curta, ela é pequena. Então, são alguns detalhezinhos que a gente pode, vamos dizer assim, tunar o nosso backup para que ele fique mais rápido. A primeira orientação aqui é sempre procure janelas de pouco uso do servidor, né? Claro.
como ele vai consumir, quanto maior o banco, ele vai consumir mais recursos do seu ambiente. Então, sempre que possível, procure aí janelas de pouco uso do servidor para você executar o seu backup full. Se o backup for muito grande, considere particionar ele. Nós vamos ver aqui, eu vou mostrar numa demo para vocês, qual que é a diferença de você particionar um backup. Resumidamente, é como se você estivesse dividindo a geração do backup em vários fluxos simultâneos. Isso fica bem destacado quando você tem discos diferentes, inclusive. E aí você consegue dividir em vários arquivos, separando o fluxo, tornando ele mais rápido. E existem dois parâmetros que você pode modificar durante a geração do seu backup para que você possa buscar e conseguir uma performance melhor, que são os parâmetros de Max Transfer Size e o Buffer Count. O Max Transfer Size, por padrão, ele vem, se você não especificar esse parâmetro, por padrão ele vai assumir como 1 mega. E você pode alterar ele com múltiplos de 64 KB, variando até 4 megas. E, de forma prática, ele especifica aí a maior unidade de transferências em bytes. Vamos imaginar aqui uma rodovia onde você tem 2 faixas e você deseja aumentar o fluxo de carros ali naquela rodovia. Então, você abre mais 2 faixas nessa rodovia. Agora você tem um fluxo maior. Então, alterar o Max Transfer Size, você está dizendo para o SQL que você dá um bloco maior para ele poder fazer a transferência dos arquivos do banco para o disco. Então, quando você altera esse parâmetro, é isso que você está fazendo. E o Buffer Count é quando você especifica, né, um valor, um parâmetro específico, uma quantidade específica de buffers de entrada e saída que vão ser usados para aquela operação de backup que você está fazendo. Então, eu estou dizendo que eu tenho, no exemplo anterior, uma rodovia com 4 faixas, e eu estou dizendo agora para o SQL que eu quero, por exemplo, colocar o buffer count como 10. Eu quero criar mais 9 rodovias com 4 blocos. É mais ou menos isso que acontece quando você altera esse parâmetro. O buffer count ele não tem um valor default. O SQL Server, de acordo com o ambiente e com os recursos que ele tem, ele acaba ali colocando um valor padrão de acordo com cada momento que você está gerando. Então isso é dinâmico. Mas, como você altera o Max Transfer Size, se você quiser, você pode optar também por alterar o Buffer Count para uma quantidade que não vai impactar tanto no seu ambiente ali, para você combinar esses dois tipos aí de parâmetros. Nós vamos fazer aqui um mão na massa, deixa eu só trocar a tela aqui. Eu vou montar uma política, vou executar aqui os backups full diff log. Antes disso, eu vou alterar a base de dados aqui, AdventureWorks, para o Recover Model Full, para que eu possa executar o meu backup de log. Então, eu vou alterar a base aqui. E aí, na sequência, eu vou então executar. A sintaxe é bem simples. Eu estou utilizando aqui apenas 2 tags no meu backup full. Eu vou utilizar o checksum para fazer a checagem de verificação das páginas e a cláusula compression. Vou explicar um pouco mais à frente também sobre o compression. Bem básico. Vou gerar um arquivo no disco. Depois eu vou fazer um backup diferencial. A sintaxe é bem parecida com a diferença que aqui estou especificando, que é um backup diferencial. E depois eu vou executar 2 backups de log. O que muda aqui na sintaxe é o log, né? Antes estava database, aqui eu estou dizendo que é um log. Muda também a extensão. Essa extensão você pode pôr o que você preferir, não tem uma regra específica para isso. O SQL sugere BAC e TRN, também com a cláusula de compressão e checksum. Então eu vou gerar esses 4 backups aqui no meu disco. Vai ser rapidinho, a base é pequena, então a gente pode ver aqui que ele gerou para a gente o backup full, gerou o backup diferencial e gerou os 2 backups de log, todos com sucesso aqui para a gente. Agora eu vou fazer o restore desses arquivos, lembrando que o meu backup diferencial e de log dependem do full, então se eu tentar vir aqui e restaurar meu backup diff, ele não vai funcionar, porque eu não tenho um backup full restaurado, muito menos o log. Então eu vou restaurar aqui o meu backup full, vou passar o arquivo que eu acabei de gerar ali em cima, os arquivos onde eu quero salvar, e eu vou utilizar aqui essa cláusula no recover. O que isso significa? Quando eu não especifico isso na minha instrução de restore database, o SQL Server entende que eu vou restaurar apenas esse backup e depois disso já quero usar a base, ou seja, ela já vai ficar disponível para utilização. Quando eu ainda tenho na minha política de restore aqui, que restaurar backups diferenciais ou backup de log, eu preciso deixar a minha base que eu estou fazendo o restore em aberto para receber novos backups, ou seja, novos restore. Então eu estou especificando esse cara aqui para que ele fique
aguardando novos restores de backup ali, que a gente vai fazer mais abaixo. Então, ó, ele finalizou aqui, restaurou, e se a gente vier aqui, a gente consegue visualizar, dá um F5, que a base já está aqui restaurada, e ela ficou com esse status aqui, com a setinha para cima que ela está pendente, né? No status restaurando, por conta do no recover. Ela está restaurando porque ela está aguardando os próximos restore. Nesse momento, se eu tentar restaurar esse segundo log que eu gerei, lembra, eu gerei um full, um diff, gerei esse log, e depois eu gerei outro log com 2 no final. Esse log 2, depois do meu backup full, ele vai dar erro. Por quê? Porque lembra que eu comentei que o backup de log, ele vai ter apenas o recover 2, ele depende do backup anterior a ele, ou seja, do log normal, sem o 2 na frente. E assim sucessivamente. Então, para continuar esse restore, eu preciso continuar na sequência em que eu restaurei. Por isso é importante você ter isso armazenado sempre fora do seu servidor, porque se porventura você perder um log ali do meio da sua sequência, dali em diante você não vai conseguir restaurar. Então é importantíssimo você manter a cópia de todos eles fora do servidor. Então a gente já restaurou o full, agora eu vou dar sequência aqui no restore do backup diferencial e dos 2 logs. E notem que o último log eu não especifiquei o no recover. Então, por padrão, o SQL Server vai entender que é o recovery, e não o no recovery, e aí ele vai fechar a base aqui, disponibilizando ela para utilização para a gente. Então eu vou executar esse script, esse rapidinho. Pronto, ele já finalizou o restore aqui, na sequência que a gente gerou, e se eu atualizar a base aqui, ela já está disponível para utilização novamente. Beleza? Então essa é uma passagem geral, geração dos 3 tipos de backup, entendemos a sequência e fizemos o restore. Agora eu queria entrar com vocês em algumas dicas relacionadas à parte da performance. Deixa eu só minimizar aqui. Isso. Eu não vou gerar aqui para não tomar muito tempo, mas eu já tenho aqui um log do que eu fiz aqui individualmente para mostrar para vocês entenderem quais são as diferenças. Então aqui eu tenho um backup full simples, normal, sem nenhuma cláusula, sendo gerado num disco SSD que eu tenho aqui local. Esse backup, esse arquivo, tanto aqui de páginas, né, para fazer o backup, e notem nessas duas informações, ele levou 409 segundos para gerar esse backup de 4.2 GB, com uma taxa de transferência para o disco de 35 megas por segundo aí em média. Ok? Então, esse foi a geração de um backup full nesse tamanho. Quando a gente pensa em particionar um backup, ou seja, como eu comentei anteriormente, a gente vai dividir o fluxo da carga ali de gravação no disco, a gente utiliza essa sintaxe aqui. O nosso backup de cima ele parou aqui. Então eu só ponho uma vírgula a mais e continuo dizendo que no disco, e aí especifico um outro caminho se eu quiser, ou posso especificar o mesmo, não faz tanto sentido ser o mesmo, né? Mas você pode utilizar, claro. E aí eu coloco um outro nome de arquivo, e aí só para destacar, esse disco é SSD e o disco D meu aqui é um disco comum. Ao gerar esse backup, simplesmente adicionando um arquivo a mais, ou seja, dividindo o fluxo em 2 arquivos, o SQL gerou para mim 2 arquivos de 7.1 GB, beleza? Processou o mesmo número de páginas que a gente processou ali de cima, porque é o mesmo banco, mas notem a diferença do tempo que ele levou para executar. Enquanto o primeiro levou 409 segundos, só de eu dividir a carga em 2 backups, em 2 discos diferentes, ele já caiu aqui para 194 segundos o tempo de geração. E praticamente aqui dobrou e mais um pouquinho a taxa de transferência. Por quê? Porque a gente está falando de 2 discos paralelos, 2 discos físicos diferentes. É claro que nem todo ambiente vai ter 2 discos físicos diferentes e assim por diante. Vai de cenário para cenário. Mas o que eu quis mostrar aqui para vocês é que existe a possibilidade, e aí você vai ter que avaliar cenário a cenário, em que você pode ir mexendo na sua cláusula de backup para achar qual que é a melhor configuração que vai atender a necessidade ali do seu cliente e, claro, diminuir ali o tempo de backup que você gera. Então, só de dividir, a gente já teve aqui um ganho bem expressivo. Seguindo essa mesma lógica, bom, se eu dupliquei aqui o número de arquivos, eu tive esse ganho, se eu quadruplicar, eu vou ter mais ganho ainda, certo? Não necessariamente. Ó, eu fiz um teste aqui, dividindo em 4 arquivos, processando lá o mesmo número de páginas, e notem que o tempo aqui foi maior, e a taxa de transferência foi menor. Então, não é uma verdade isso, em que quanto mais arquivos eu tiver, melhor vai ser o desempenho. Então, você deve ir validando até qual quantidade é o ideal para que você possa ter um tempo bom de backup, um desempenho bom de backup, e também não fique tão ruim para você administrar esses arquivos.
Nesse cenário, como esse ambiente aqui, com 2 arquivos, ele já está sendo melhor e são apenas 2 arquivos, vou optar por esse cara, porque são 2 arquivos apenas para que eu faça a administração, e com isso, eu evite de ter que administrar 4 arquivos aqui, tendo praticamente, vamos dizer, a mesma performance, um pouquinho só de diferença. Então, nesse cenário aqui, o que vale para mim é manter apenas 2 arquivos. Reforço, você precisa avaliar o seu ambiente e ver como que vai funcionar, né? Cada ambiente vai ter uma resposta diferente. Ali a tentativa do parâmetros que eu comentei. Lembra que por padrão, ele é 1 mega. Aqui eu estou forçando qualquer segundo é importante. Então, simplesmente alterando essa configuração, eu já consegui ganhar mais 13 segundos. Pensa em quantidade, pessoal. Pensa em escala. A gente está falando aqui de uma base de 14 GB. Se a gente estiver falando de uma base de, sei lá, 500 GB, isso aqui pode representar bastante tempo. Então, simplesmente alterar aqui a parametrização pode fazer uma grande diferença aí na geração do seu backup. Caio, se eu colocar sempre 2 MB vai funcionar? Não, não existe um padrão. Não existe, por exemplo, coloca sempre tal valor que vai funcionar para o seu ambiente. Você precisa descobrir. Assim como o particionamento do backup, você precisa validar no seu ambiente e achar uma configuração aqui que fique adequada, que melhore o desempenho do seu backup. Se você começar a alterar esse parâmetro e ver que não vai ter uma melhora significativa, não usa. Mantém o padrão lá, deixa que o SQL Server trabalhe com o mega dele lá padrão. Mas se houver a possibilidade de mudar e melhorar, beleza, show de bola, você consegue melhorar o desempenho do seu backup. Eu tentei aqui com uns valores um pouco maiores e não tive um resultado bom. Então, o que mais se aproximou aqui de um resultado positivo para mim foi deixar com 2 megas. Passando para o último parâmetro, eu forcei aqui o buffer count. Eu fiz 2 testes nesse caso. Fiz um teste com o buffer count passando 25, e aí ele me retornou em 187 segundos, ou seja, demorou um pouquinho mais do que o status anterior, quando eu deixei o SQL escolher o buffer count. E quando eu testei com 50, o buffer count, ele diminuiu ainda mais 4 segundos do que estava no meu estado anterior. Então, aqui representou 4 segundos apenas, eu sei que é pouco, mas isso aqui já representa um ganho. Se a gente estiver falando aí de um banco muito grande, é óbvio que esse tempo aqui pode ser um pouco maior. Então, vale a pena você testar e achar aqui qual que é o parâmetro que se adequa melhor para o seu ambiente. Lembrando que cada ambiente vai ser de uma forma. E importante também você entender que se forçando o parâmetro aqui um valor fixo, você não tiver nenhum ganho, tira, deixa com que o SQL Server faça esse trabalho aí de forma automática. Para a gente finalizar, eu tenho aqui a cláusula compression. O que acontece? Quando você tem a compactação de um backup, normalmente ela requer menos operações de entrada e saída para você gravar esse arquivo no disco. E aí, portanto, isso daí normalmente significa uma velocidade muito grande para o seu backup, porque ela vai usar menos recursos para ter isso. Então, simplesmente acrescentando o compression aqui no final, ou seja, utilizando o max transfer size com 2 MB, particionando em 2 arquivos e colocando a opção de compressão do backup, ao executar esse cara, ele gerou para mim 2 arquivos que somados caíram para 450 MB e não mais 14 GB lá como era o inicial. E olha que interessante, o tempo de geração do backup, ele caiu. Eu fiz 2 testes aqui para ver se dava muita diferença. No primeira execução, ele levou 84 segundos, na segunda execução, levou 82 segundos. E ambos aqui na casa de 170 megas por segundo de transferência para o disco. Se a gente for comparar esse cara com o primeiro cenário, a proporção aí que a gente tem é de 1/4 do tempo de geração de um backup de um banco de 14 GB. Se a gente estiver falando aí de um banco muito maior, né, um banco de 100 GB, 500 GB, de teras, digamos assim, essa proporção pode ser maior ainda. Então, essas são formas e maneiras que você tem de tunar o seu backup. É claro que não tem uma receita pronta, não existe uma fórmula mágica. Você deve ir testando e experimentando o seu ambiente para você achar ali qual que é a configuração ideal para você garantir o máximo de performance possível no seu ambiente de banco de dados. Então, na tabela Backup Set da base MSDB, você consegue ter o histórico dos backups e a proporção de compressão. Então, ao executar esse cara aqui, você consegue ter um histórico do seu banco de dados, dos backups que foram gerados, de maneira que você possa ver qual é a proporção de redução que você vai ter com a cláusula de compressão do seu banco. Esse exemplo que a gente fez aqui agora, onde ficou em 50 MB, os 2 arquivos, reduziu 32 vezes o tamanho do backup. Então, isso é bem representativo para disco, que a gente sabe que custa, e também para a parte de geração, porque para gerar esse backup foi muito mais rápido, consumiu muito menos recursos. E aí, nessa tabelinha aqui,
interna do SQL, você consegue ver a proporção de redução dos backups que você vai... Se a gente escutar aqui, leva mais ou menos uns 55 segundos na minha máquina. A gente está verificando o backup de 14 GB, se ele está íntegro. O SQL está fazendo as verificações nesse momento, se esse arquivo está íntegro. Se eu tivesse que restaurar esse arquivo para verificar se ele está íntegro, eu ia ter que consumir mais 15 GB praticamente aí de disco, porque eu ia restaurar um banco a mais com 15 GB. Além do tempo que ele ia levar, eu ia gastar I/O e tudo mais. Então, essa crise para garantir aí que os seus backups estão íntegros. Já deve estar finalizando, aí ele vai dar o log para a gente aqui. Ó, finalizou. Então, notem, 14 GB de backup, em 41 segundos ele finalizou a verificação, e aí ele retornou para a gente aqui que o conjunto de backup é válido. Beleza, pessoal? Vamos lá para a pergunta. Deixa eu ver aqui. Matheus Simões, a pergunta foi: para analisar a melhor opção é apenas testando. Então, Matheus, assim, olha, claro que a melhor maneira de você identificar realmente vai ser o teste, mas existe uma opção onde você faz o restore, ao invés de você passar o arquivo, você colocar o null, aqui a opção null, e aí o SQL Server vai fazer alguns testes e você vai ter a ideia de tempo. Ele vai simular que está restaurando, que está gerando um backup, mas ele não vai fisicamente fazer isso. Não é tão exatamente ele preciso, mas dá para você ter uma boa ideia de quanto tempo vai levar. Mas a melhor forma que você tem realmente é fazendo os testes ali. E claro, se você não tiver uma janela muito grande para executar esses testes, tentar executar ele ali num ambiente bem parecido, com hardware parecido, para que você possa ter uma informação mais precisa possível, mais próxima ali do seu ambiente de produção. Bom, acho que não tem mais nenhuma outra pergunta. Eu vou encerrando por aqui então, pessoal, assim não atrasa muito aí a próxima palestra. Agradeço a todos vocês que acompanharam, estou à disposição aí, vou deixar publicado esse material no portal do SQL Saturday, para que vocês possam baixar, e também quem tiver alguma dúvida a mais aí, quiser me consultar depois, meu e-mail está na tela aí, só me encaminhar por e-mail a dúvida que eu vou ter o prazer de te ajudar, de responder para vocês aí. Bom, muito obrigado e até a próxima.